Quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesse instante e juntos observarmos o que Deus tem reservado para nós na sua Escritura. Nós vamos refletir nesse instante na Palavra de Deus, no texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo de número 19. Te peço nesse instante que abra sua Bíblia para acompanhar não apenas a leitura da Palavra de Deus, mas também toda a reflexão que faremos nesse texto sagrado. Vamos ler a Palavra de Deus, que nos diz da seguinte maneira: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, oremos a Deus. Pai amado, nós te agradecemos por este momento, pela oportunidade que nos dá de refletirmos a Tua Palavra, pela oportunidade que nos dá, ó Pai, de abrirmos a Escritura e lermos tranquilamente a Tua Palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que derrame da santa iluminação do Teu Espírito, Pai, sobre cada um de nós, para que uma vez mais iluminados pelo Teu Santo Espírito, possamos compreender a Tua Palavra com clareza, a fim de colocarmos em prática na nossa vida, a cada dia, os princípios do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, dá-nos compreensão, Senhor, dá-nos clareza no entendimento da Tua Palavra, dá-nos da iluminação do Teu Espírito. É assim que nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão fazendo duas perguntas. A primeira delas é: como tem sido a tua vida de oração? Como tem sido a tua vida de oração? A prática dessa atitude tão importante, a prática dessa atitude tão importante na nossa vida como o próprio respirar. Como tem sido a tua vida de oração? Você tem costume de orar por outras pessoas? Essa é a minha segunda pergunta. Você tem o costume de orar por outras pessoas? Ou você simplesmente ora a Deus, derramando o seu coração, colocando as tuas próprias questões? O que nós vamos encontrar na passagem de hoje é exatamente uma oração intercessória. Oração de um homem que está maravilhado por Deus. Esta oração não tem como alvo o próprio indivíduo que está orando. Ele não está orando em favor de si mesmo. Paulo, no texto em que nós acabamos de ler, não está orando por si mesmo. Não está orando a favor de suas próprias necessidades. A oração que ele faz tem como alvo outras pessoas. E é essa prática tão importante da igreja que nós chamamos de oração intercessória. Oração pela vida de outras pessoas. Oração em favor de outro.
e não simplesmente derramando o meu coração pelas minhas necessidades diante do Senhor. Paulo é um homem que se coloca em oração, e nós podemos perceber isso durante a vida toda de Paulo. Ele acaba de nos fazer refletir nos parágrafos anteriores, aqui ainda no capítulo 1 de Efésios, especificamente do versículo 3 ao versículo 14, sobre as maravilhas de Deus, relacionadas à salvação dos homens. Ele bendisse a Deus pela eleição incondicional, feita na eternidade. Ele também nos mostrou e deu graças a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pagando pelos pecados de outros. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo, sendo Deus, não havia por que pagar por pecados seus, haja vista que não tinha pecado algum. Era 100% homem, mas sem pecado. Haja vista que era 100% Deus também. Paulo está maravilhado e nos revela isso também, pelo selo de garantia do Espírito Santo no resgate dos seus eleitos, a igreja de Deus, apresentada especificamente no versículo 13 e 14 do capítulo 1. Este Paulo, maravilhado com Deus, que no capítulo 1, versículo 3, se expressa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí passa a apresentar tanto a eleição incondicional, como o sacrifício de Cristo, como também o selo do Espírito Santo, como garantia de resgate da igreja. Paulo agora se coloca em oração em favor da igreja. Diante dessas coisas, passa a se dirigir aos seus primeiros leitores. Há uma mudança de direção. Antes, Paulo estava olhando para o alto, para a grandiosidade de Deus, para as maravilhas de Deus, e agora ele passa a olhar para os irmãos da igreja, para os membros da igreja de Éfeso, e intercede por eles. Podemos perceber, então, um modelo de oração intercessória apresentada por Paulo. Um modelo composto de 2 elementos inicialmente. Primeiro, a gratidão e, em segundo lugar, a súplica. 2 elementos da oração intercessória de Paulo. É sobre isso especificamente que nós vamos refletir nesse instante. Primeiro elemento da oração intercessória de Paulo é que ela é movida por gratidão. A oração intercessória de Paulo, aqui na carta aos Efésios, ela é movida por gratidão. Observe o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Efésios 1, versículo 15 e 16. Paulo, observando o propósito de Deus diante da eleição, do sacrifício de Cristo e o selo do Espírito Santo, apresentado nos versículos anteriores, agora é grato a Deus pelo andamento da igreja, pela vida dos crentes de Éfeso, pelo testemunho do qual ele recebia informações. Não podemos esquecer que Paulo estava preso em Roma, mas mesmo preso, nutria preocupações sadias pela igreja, e procurava saber o que entre a igreja de Deus estava acontecendo.
A expressão no versículo 15, no início do versículo 15, a expressão, por isso também eu, que Paulo usa, é semelhante ao que dizemos nos nossos dias da seguinte maneira: eu, de minha parte. E o que ele vai apresentar é exatamente o conhecimento que tem acerca de seus primeiros leitores. Ele vai passar a narrar, então, aquilo que chegou ao conhecimento dele acerca dos primeiros leitores. Mesmo depois de 4 anos ausente dos trabalhos de Éfeso, Paulo recebia informações sobre o andamento da igreja por meio de visitas que chegavam a Roma para encontrar o apóstolo encarcerado. As pessoas iam até Paulo, e então Paulo tomava conhecimento do andamento da igreja, o que estava acontecendo entre os irmãos. Paulo não recebia apenas boas notícias. Ele sabia que existia faltas graves que precisavam ser corrigidas. E é o que Paulo faz mais ao final da carta escrita aos Efésios. Especificamente a partir do capítulo 4, versículo 17, até Efésios capítulo 6, versículo de número 8. O que Paulo está tratando inicialmente em sua carta, então, é acerca da fé atuante, existente na igreja. Paulo ressalta inicialmente aquilo que é bonito na igreja, aquilo que era testemunhável na igreja e que alegrava o coração. Esta fé era notória aos que olhavam para os cristãos de Éfeso. Paulo, no versículo 15, diz: também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e é sobre esta fé que eu estou me referindo. Ela não se compunha apenas de uma crença interna do coração, ela era evidente, clara, testemunhável, as pessoas percebiam, as pessoas viam esta fé. Esta fé não era algo que se relacionava apenas com o Senhor, ela refletia no convívio com as pessoas, no convívio com os irmãos, unidos na igreja, num só corpo, o qual Cristo é o cabeça. Não era uma fé intelectual apenas, não era uma fé emocional, sentimental, introspectiva. Era uma fé que as pessoas podiam observar. E então chegar para Paulo em Roma, encarcerado, e dizer: Paulo, a igreja lá está vivendo a fé no Senhor Jesus. A igreja lá está demonstrando que crê no senhorio de Cristo. É isso que Paulo traz à mente inicialmente para falar na sua oração, nas suas primeiras palavras aqui direcionada ao povo da igreja. Esta fé era compartilhada entre os membros da igreja e direcionada a Deus como aquele que tem as palavras de vida e de ordem para os fiéis. Perceba que Paulo diz que a fé era no Senhor Jesus. Jesus, portanto, era visto como aquele que determina, aquele que ordena, aquele que manda, aquele que dá as regras para a vida cristã. Não era um aproximar-se de Jesus apenas para receber, mas se aproximar de Jesus para obedecer. Paulo então faz menção a essa fé que existia nos crentes em Éfeso. Paulo destaca igualmente o amor que tinham uns pelos outros. Na sequência do versículo 15,
Paulo diz: tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Paulo destaca o amor que tinham uns pelos outros. Este amor os movia a preocupar-se uns para com os outros, em atendimento às necessidades que pudessem existir. Mais adiante, a carta apresenta o fato de que Paulo ainda exortará a igreja quanto ao comportamento que devam perpetuar entre si. No entanto, aqui ele se alegra com a existência do amor cristão entre os fiéis. Paulo, então, tem duas questões diante de si. Ele está fazendo menção a duas questões: a fé dos crentes de Éfeso e o amor cristão que eles têm uns para com os outros, a igreja de Éfeso. De fato, o amor é o que evidencia os discípulos de Cristo. Veja só o que João diz a respeito disso. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Em 1 João capítulo 3:16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Perceba a intensidade do amor cristão. Cristo deu a vida pela igreja, por isso você e eu, que somos cristãos, devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Às vezes não sabemos como é que isso acontece, por isso é interessante nos refletirmos. Imagine a sua vida como uma linha do tempo, que você pode fracionar. E você fraciona um período desse tempo e entrega um período desse tempo, que corresponde à tua vida, à necessidade de algum irmão. Diminui ainda mais os elementos temporais dessa linha. Em vez de dias, meses, dias, coloque horas. Um dia de 24 horas numa reta temporal, em que você pega 2 horas e dedica para escutar um irmão. Você pega 1h30 para ajudar o outro irmão. E assim você está dando pedacinhos da sua vida para esse irmão, pedacinhos da sua vida para esse outro irmão. Assim nós entregamos a nossa vida pelos irmãos, pedacinho em pedacinho. No verso 16 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo nos deixa claro também seu empenho na vida de oração. Depois de falar sobre a fé que era existente entre os crentes de Éfeso, depois de falar do amor que era real entre os crentes de Éfeso, agora ele vai falar sobre a sua atitude de oração. Além de afirmar que dava graças a Deus pela vida dos irmãos da igreja de Éfeso, ele nos mostra seu testemunho de oração, justamente com orações de gratidão, mesmo em contextos desfavoráveis a si mesmo. Observe o texto, Efésios 1, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. No texto que nós acabamos de ler, Efésios 1, versículo 16, não podemos deixar de perceber, junto com essa expressão de Paulo, aonde de fato Paulo se encontrava, e em que situações Paulo se encontrava, e pelo que Paulo já havia passado. Perceba, ele está encarcerado em Roma, e mesmo que essa seja a sua primeira prisão em Roma, esse missionário veterano já tinha sido
perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e esquecido em Tarso. Ele já tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos e escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio avassalador ao se dirigir a Roma e foi picado por uma cobra em Malta. Já tinha sido fustigado 3 vezes com varas pelos romanos e recebido 195 açoites dos judeus. Disso tudo nós podemos ver um resumo sintetizado que Paulo mesmo apresenta lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Este Paulo que passou por tudo isso, este Paulo que já sabia muito bem o que era sofrer por Cristo e que nesse exato momento em que ele escreve a carta aos Efésios, está preso em Roma. Esse Paulo é que agora diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, crentes de Éfeso, em minhas orações. Veja só, a motivação de Paulo. Uma motivação que vai além do que os olhos podem ver como coisa agradável. Paulo já havia sofrido bastante, estava encarcerado, mas ele dá graças a Deus pelos crentes de Éfeso. Dá graças a Deus pela igreja. Oração incessante. Não cesso de dar graças por vós. Mesmo diante das minhas algemas, mesmo diante do castigo recebido pelos romanos, mesmo diante da privação do encontro com vocês, igreja, mesmo diante das minhas algemas, eu dou graças a Deus pelas coisas que tenho ouvido da igreja. Sei que há coisas que precisam ser corrigidos. E Paulo vai apresentar, como nós já falamos aqui, mais adiante na sua carta, e que será também objeto de nossa reflexão. Mas Paulo inicia dando graças a Deus pelas coisas que ele já vê acontecendo na igreja de Cristo. De fato, Paulo é um servo de Deus que nos faz perceber a importância da oração, independente do que estivermos passando. A importância da oração, independente do que nós estamos passando. Não devemos parar de orar nunca, em nenhum momento, em nenhum instante. Mesmo que as coisas estejam maravilhosas, devemos orar ao Senhor, dando graças a Deus pelas coisas maravilhosas. Mas, se as coisas não estão bem, se estamos limitados, sem a nossa vontade, devemos continuar orando ao Senhor. Paulo mesmo é quem diz, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E mais adiante, na mesma carta de Efésios, ele exorta a nos revestirmos da armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. Ou seja, mesmo que você esteja revestido de toda a armadura de Deus,
texto que mais adiante será objeto de nossa reflexão também. Não esqueça de orar em todo tempo. O que nós concluímos dessa primeira parte da nossa reflexão? Concluímos que na intercessão de Paulo é possível ver, em meio às dificuldades pessoais, que Paulo está destacando elementos interessantes do convívio da igreja. Na intercessão de Paulo vemos que é possível, em meio às dificuldades pessoais, enxergar o que Deus está realizando na igreja, na vida de alguns cristãos, e assim orarmos a Deus com gratidão em nosso coração. Como que a gente aplica isso na nossa vida? Como que nós podemos colocar isso em ação no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, eu entendo que devemos ser gratos a Deus. Seja grato a Deus pelo projeto de Deus para a igreja fiel. Seja grato a Deus por aquilo que Deus tem preparado para os fiéis membros do corpo de Cristo. Deus escolheu, Deus enviou Cristo, Deus derramou do seu Espírito sobre a igreja e age no convívio dos irmãos. Oh, quão agradável, quão bom é viverem unidos os irmãos. Já no Antigo Testamento isso é uma realidade. No Novo Testamento Paulo evidencia isso falando da igreja. Há dificuldades, há problemas na igreja, inclusive Paulo vai tratar desses problemas mais à frente, mas já é possível ver também características do fruto do Espírito atuantes já na igreja. Segunda aplicação que nós podemos ter para a nossa vida é que devemos orar pela nossa igreja. Ore pela sua igreja, interceda pela sua igreja, ore pelos membros da tua igreja, ore pelo pastor da tua igreja, ore pelos líderes da tua igreja, interceda por eles diante do Senhor. Coloque nominalmente diante de Deus os irmãos na fé. Terceira aplicação que entendo ser possível diante do que nós estamos observando de Paulo na sua oração intercessória é que devemos observar as evidências de fé e amor que há entre os cristãos, ainda que sempre seja possível aumentar a nossa fé no Senhor e melhorar nossa manifestação de amor sacrificial pelos irmãos. Mas observe as evidências de amor. Olhe para a tua igreja, olhe para os teus irmãos na fé e observe as manifestações de fé e amor que já são reais entre o povo santo. Em quarto lugar, uma quarta aplicação que nós podemos ter diante do que estamos refletindo. Agradeça a Deus pelo seu divino agir entre o seu povo. Agradeça a Deus pelos irmãos fiéis que demonstram o amor ao Senhor, que demonstram o amor de Deus no modo como se relacionam com as pessoas. Agradeça a Deus pelo irmãozinho que tem aquela atitude tão singela, aquela atitude tão amável pelo outro. Agradeça a Deus pela manifestação do amor de Deus entre as pessoas na igreja. A mão estendida ajudando o outro irmão. Olhe para a sua igreja. Não permita que os problemas pessoais
e impeçam teus lábios de orarem a Deus. Observando o testemunho de Paulo, encarcerado, mas que ao mesmo tempo que estava encarcerado, estava dando graças a Deus, estava orando ao Senhor e dava graças a Deus pelos irmãos. Observando esse testemunho de Paulo, faça o mesmo, siga o mesmo exemplo. Não permita que os problemas que assolam a tua vida impeçam teus lábios de orarem a Deus, agradecendo ao Senhor. Ore a Deus. Orar é como respirar. Nós não podemos deixar de respirar, assim como não devemos deixar de orar. Como Paulo diz, ore em todo o tempo, ore sem cessar. Um segundo e último elemento da oração intercessória de Paulo que nós iremos observar nesse momento é exatamente o fato de ser suplicante por iluminação. Efésios 1, versículo 17 a 19, veja o que diz o texto da palavra de Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1, versículo 17 a 19. Aqui no versículo 17, encontramos Paulo se referindo ao Senhor Deus como soberano acima de toda a humanidade. Deus, o Senhor da glória, é quem recebe as intercessões de Paulo em favor da igreja. Perceba, o texto diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. É a Ele que Paulo está orando. E é em favor do povo. Nessa oração de Paulo, não encontramos pedido por coisas materiais. Não temos também pedidos por livramentos de perseguição ou de qualquer problema parecido a estes. Paulo não está pedindo coisas materiais para a igreja, nem que tire a igreja da rota da perseguição. Paulo está intercedendo a Deus para que seja dado ao povo do Senhor mais sabedoria e revelação, para que possam saber mais sobre aquilo que já possuem. A expressão sabedoria no texto é a tradução da palavra grega sofia, que significa conhecimento aplicado. Paulo está pedindo a Deus em favor da igreja para que ela saiba fazer uso do conhecimento que já possui. Paulo está intercedendo a Deus para que o conhecimento da igreja não seja apenas um conhecimento acadêmico, teórico e vazio. A expressão revelação, também presente no texto dos versículos 17 a 19, é a tradução da palavra grega apocalipsis, que significa tornar descoberto, exposto, descortinado. Com esta palavra, Paulo está pedindo a Deus para tornar mais claro, evidente e perceptível aquilo que já está acessível à igreja. O conhecimento que já foi entregue aos fiéis. A intercessão de Paulo é para que conheçam mais plenamente o Senhor.
Ele está pedindo que fosse dado aos Efésios uma percepção mais profunda do significado do Evangelho e uma visão mais clara da vontade de Deus para as suas vidas, capacitando-os em todo o tempo a fazer uso dos melhores meios de se alcançar o alvo mais elevado, a saber, a glória do Deus triuno. É assim também que apresenta o comentarista William Hendrickson no seu comentário referente à carta aos Efésios. A intercessão de Paulo aqui é semelhante ao que ele faz em relação aos Colossenses. Observe o que diz Paulo em Colossenses, capítulo 1, e versículo de número 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1, versículo 9. Aqui, na carta de Paulo aos Efésios, vemos a intercessão para que a igreja compreenda o seu chamado e o que Deus tem reservado para os seus fiéis. Quão glorioso é o que Deus tem reservado para o seu povo santo. Que maravilha tem aquele que criou todas as coisas e que tem sustentado a igreja, o qual é poderoso para garantir que se cumpra tudo o que está destinado aos seus eleitos. Nós podemos concluir essa segunda etapa, esse segundo elemento constituinte da oração intercessória de Paulo, observando, portanto, que Paulo está suplicando a Deus para que faça com que a igreja enxergue com clareza cada vez maior a grandiosidade daquilo que Deus tem reservado para o seu povo fiel. Paulo quer que o povo da igreja, que os membros do corpo de Cristo, que os fiéis a Jesus percebam a grandiosidade, percebam com mais clareza, com mais evidência, com mais facilidade as grandezas de Deus. A igreja deve saber com clareza que está num processo em que já podemos desfrutar das maravilhas de Deus, mas ainda não podemos desfrutar plenamente das maravilhas de Deus. Assim como nos versículos anteriores, Paulo falava a respeito do Espírito como sendo o selo, como sendo o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, como diz no versículo 14, e dessa maneira demonstrava que a igreja já tinha algo que na eternidade iria desfrutar plenamente. Aqui na sequência, Paulo está dizendo, está orando a Deus para que a igreja possa perceber que já possui algumas maravilhas do Senhor, mas que essas maravilhas, embora sejam possíveis de se desfrutar já, elas ainda não podem ser desfrutadas na sua plenitude. E Paulo deseja que a igreja compreenda estas coisas, a grandiosidade das coisas que Deus ainda tem reservado. Como aplicamos isso na nossa vida? Primeiramente, ore pela sua igreja constantemente. Inclua o nome dos irmãos nas suas orações a Deus. Lembre-se de que a igreja não é apenas uma comunidade local. A igreja está espalhada por toda a terra, porque o evangelho vai além das fronteiras. Ou seja, a mesma aplicação que nós podemos perceber quando Paulo olha para a igreja e vê que a crença no Senhor, em Deus como Senhor da sua vida, e que há o amor entre os irmãos, e que Paulo então ora por eles, nós vemos aqui também. A igreja deve
orar e continuar orando, seguir em oração uns pelos outros. Veja a importância dessa atitude, ao ponto de se repetir por vezes na passagem. Peça a Deus que dê maior compreensão sobre o chamado que o Senhor tem feito a cada cristão. Suplique a Deus que direcione cada servo seu, que faça a igreja compreender que está vivendo uma parte do processo que somente se concretizará na glória. Em terceiro lugar, como podemos aplicar? Orando constantemente, sem cessar, pela igreja, pedindo a Deus que dê maior compreensão para a igreja, a respeito das coisas que Deus tem reservadas para os fiéis. E em terceiro e último lugar, terceira aplicação que nós podemos ter para a nossa vida, é que devemos crer que Deus tem todo o poder para cumprir aquilo que está preparado para o seu povo. Aquilo que está projetado para o seu povo irá se cumprir, porque Deus tem o poder para fazer cumprir. Deus levará até o fim seu soberano plano, conduzindo sua igreja sempre avante, mesmo em tempos difíceis e de grandes lutas. Ore pela sua igreja. Observe o agir de Deus entre os irmãos da igreja. Não permita que os problemas impeçam os teus lábios de orar ao Senhor. Suplique a Deus que Ele abra o entendimento, que alargue a nossa compreensão a respeito das coisas que Deus tem reservado para a igreja. 2 elementos da oração intercessória de Paulo: gratidão a Deus pelas coisas que o Senhor tem feito entre os irmãos, e súplica por iluminação aos fiéis, para que eles possam compreender com mais clareza aquilo que o Senhor já tem dado a eles, aquilo que o Senhor já tem dado à igreja, e aquilo que ainda está para ser recebido do Senhor na glória. Siga este exemplo, seja grato a Deus pelo que Ele já tem feito no meio dos irmãos, e peça a Deus que dê maior compreensão acerca do que tem reservado para a igreja. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai amado, cheio de graça e misericórdia, nós te louvamos por tudo que podemos observar no convívio com os irmãos. Pela mão estendida, ó Deus, de um irmão para com o outro, demonstrando assim o senhorio de Cristo sobre sua vida, demonstrando assim o amor de Deus sobre sua vida. Nós te agradecemos, ó Pai, por isso. Te agradecemos pela igreja do Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor realiza em nossas vidas na igreja do Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz através da igreja do Senhor. E nós te suplicamos, ó Pai, que dê compreensão, largueza de entendimento aos teus servos fiéis, para que entendam tudo que o Senhor tem reservado para nós, e que já podemos desfrutar de algumas dessas maravilhas, ainda que grande parte somente poderemos desfrutar quando estivermos na glória. Em nome de Cristo Jesus que nós te suplicamos, que nos faça entender e enxergar, em nome de Cristo. E agora, povo amado do Senhor, que o amor de Deus, o eterno e soberano Pai, que os sacrifícios de Cristo na cruz do Calvário e o poder do Espírito para serem testemunhas de Deus esteja sobre todos vós,
agora e para todo sempre. Amém.